E hoje eu recebo aqui uma grande precursora do veganismo, a Lena Rox, chefe de cozinha, autora, palestrante, ativista e empresária. Uau! Você vai se surpreender com essa conversa. Vem comigo. Bem-vinda, Lana. Ei. Que prazer que é ter você aqui. Bom, a gente já estava conversando um pouquinho antes. Acho que a sua história é uma história de sucesso maravilhosa. Eu queria dar a palavra para você, queria que você se apresentasse, contasse tudo pra gente. Desde como começou o veganismo e aí até onde você foi. Bom, tá com você. Bom, eu vou falando, qualquer coisa tu me corta. Porque Claro. eu me empolgo. Adoro gente empolgada. Eu sou emocionada e empolgada. É isso, somos duas, então. Bom, o veganismo, acho que hoje sou vegana há 18 anos. Eu acho que, como os meus seguidores falam, a Alana é vegana quando tudo era mato ainda, sabe? Assim. E eu nasci vegetariana numa família gaúcha de carnistas, comedores de carne. Né? Desde bebê eu não conseguia comer nada de origem animal, eu vomitava, já fazia um escândalo, chorava, jogava o potinho longe. Minha mãe falou que nunca entendeu o porquê, eu já nasci rebelde desde sempre. E aí, eu sempre fui a ovelha verde da família, sabe? E aí eu tinha problemas de saúde, né? Minha mãe tinha muitos problemas de saúde, eu, assim, mas problemas comuns que todo mundo tem, né? Enxaqueca, rinite, desde criança eu tinha pneumonia, bronquite, todas as ites, estava sempre gripada, sempre doente, peguei todas as doenças de criança. Mas até aí tu vê, todo mundo pega, né? Uhum. E aí quando eu comecei a ter uns 10, 11 anos, comecei a ter muita enxaqueca. E aí, a partir dos 11 anos, quando a enxaqueca vinha também uma crise de ansiedade, crise de pânico crises terríveis que duravam semanas, assim. E aí, quando eu tinha uns 14, 15 anos, a minha mãe, que tinha 42, na época, muito nova, né? A minha mãe teve 3 AVCs isquêmicos gravíssimos. Uau. E aí ela ficou no hospital muito tempo e tal, teve muitas sequelas. E eu já estava com muitas crises de ansiedade. E o meu neurologista, que eu estava sempre médico, né? Eu estava sempre médico e nunca o médico perguntava o que eu comia. Nunca o médico perguntou o que eu comia na vida. É engraçado, até vou te interromper, como as pessoas, até hoje, né, elas relacionam muito pouco as doenças com a alimentação, Quase né? ninguém, né? E médicos não relacionam. Hoje, graças a Deus, temos médicos atualizados, né? A gente já tem, mas não tinha. Uma vez minha mãe me levava em médico, porque eu estava sempre doente, sempre, né, com pediatras e tal, mas nunca perguntava o que eu comia. Gastros, nunca perguntava o que eu comia, só me enchiam de remédio, né? E aí, porque, na verdade, a cilada do vegetariano, né, e vem aí também o porquê do que me tornei vegana, que a minha questão do veganismo veio por causa da saúde. Uhum. Eu me tornei vegana por questão de saúde, mas eu me mantenho vegana a cada dia, a cada hora, pelos animais, pelo meio ambiente, porque você não é vegano por você, você é pelo vegano mundo, pelo né? outro, cara. Sim. Porque senão você é vegetariano, né? Você não está preocupado com absolutamente tudo, assim. Claro. E aí a minha mãe estava na UTI, eu estava tendo uma crise de pânico absurda, ansiedade, muito assim. E aí o médico, na época, ele perguntou assim, será que alguma coisa que você come não desperta a enxaqueca, então todo o resto? E eu falava assim, não, mas eu sou vegetariana, eu achava que eu estava arrasando, sendo super saudável, porque eu não comia fritura, não tomava refrigerante, mas tomava lá o suco, estava escrito néctar na caixinha, né? Então, né? Que a gente sabe que tem 1% de suco ali. Exato. De fruta. De açúcar, né? Era tipo pão francês com requeijão light, iogurte com granola e mel, então eu evitava doce, então eu achava... Eu sempre fui boa atleta, boa aluna. Tô voando aqui, não pode ser isso. Só que eu tinha minhas questões, né? E aí, não, só que aí eu cheguei em casa e fui tomar um ansiolítico, né? E fiquei torcendo, porque todas as tarjas pretas eu tomava, né? E eu não gostava de tomar remédio, mas era a única forma que eu tinha, que eu falava que eu não vivia, eu sobrevivia, porque só quem tem realmente transtorno de ansiedade, crise de pânico, síndrome do pânico, sabe o horror que isso é. É horrível. Porque você perde o controle de si mesma, né? E não é frescura, é um negócio que tu vai sentindo que tu não sabe nem explicar. Foi o neurologista que falou que era isso, eu nem sabia que era isso. Aí me passou para um psiquiatra, eu falava, gente, mas como é que pode? Eu sou uma pessoa tão positiva, eu sou uma pessoa tão alegre, eu não tenho por que ter isso. Claro que existem muitas questões emocionais, aí tudo bem, mas se você dá condições para o seu corpo lidar com as situações adversas, é outro lugar. Claro. Né?
E aí eu fui pra casa, tomei meu ansiolítico e fiquei torcendo pra ele entrar por todas as minhas células, sabe? Pra fazer a refeitória. Fiquei tipo assim, fiquei pra ele entrar rápido, assim. Falei assim, vai. Pra eu não... Aí, logo em seguida, eu fui jantar. Aí, quando eu fui jantar e coloquei a comida na minha boca, eu falei, não, pera, se o remédio, né? Por que a comida... Aí, comecei a prestar atenção. Falei, não, pera. Então, foi essa luz que iniciou o meu processo, assim. Ele perguntar... Quantos você tinha? Uns 15. Olha aí como demora pra gente ter consciência sobre Não, a na gente época mesma, ninguém né? falava sobre isso. E tu procura, não tinha um livro, uma bíblia que falava, tá aqui o segredo de tudo. Não tem, né? Hoje tem. Mas assim, e aí eu voltei no dia seguinte e falei, nossa, me dá um livro para eu entender como é que o meu corpo funciona, porque a gente não aprende como o nosso corpo funciona, né? Se mal médicos sabem, imagina a gente. Sim. Isso não tem que ser privilégio de uma pequena minoria. A gente tinha que crescer sabendo como a gente funciona, pelo amor de Deus. Os animais, né? Eles já nascem com essa inteligência instintiva, eles sabem o que eles têm que comer, quando comer, eles vão dormir junto com o sol, eles acordam junto com o sol, então eles estão completamente conectados com a natureza. A gente está completamente desconectado. Cada dia mais. E cada dia mais numa cultura onde nos move contra o que é o Exato. natural e que a gente está sofrendo todas as derivadas e consequências disso e a gente não sabe por que mais, né? Inclusive, a gente pode até depois, se der tempo, pegar um gancho sobre SXSW e as minhas percepções sobre isso, assim, porque a gente está completamente desconectado, a gente não sabe quem a gente é, porque a gente tudo que a gente sabe, a gente aprendeu com alguém, que aprendeu errado. Claro, a gente está num meio que não nos permite estar muito conectado com a gente. Mas, né? E a gente vive na cidade, assim, a gente tá, né? Não coloca o pé na grama, não põe a mão no sol, né? E a gente está bombardeado por uma indústria a indústria que faz a doença faz o remédio, né? Então, a gente é vítima. Todo mundo é vítima, né? É claro que tem pessoas com mais força de vontade e outras com um pouco menos, sem julgamentos, né? Mas cada um sofre as consequências de suas ações. E quando eu vim... Aí eu fui estudando, aí entrou numa busca... absurda, assim, porque eu comecei a me apaixonar pelo tema, porque eu comecei a estudar fisiologia, a nutrição, né? Eu comecei a estudar a química natural dos alimentos, como que os alimentos funcionavam, reagiam em relação ao meu corpo, em que momento comer o quê, e aí teve a questão da culinária, só que a culinária para mim só veio quando eu vim para São Paulo, que eu queria fazer na prática tudo que eu sabia na teoria. Porque quando eu comecei a estudar, quando eu vi eu estava estudando física quântica, astrologia e nutrologia, e tudo fazia sentido, porque tudo se encaixava, eu falava, meu Deus, como é que ninguém fala sobre isso, né? Ninguém fala sobre isso. Eu falava, não é possível que ninguém fala sobre isso. E eu me sentia muito solitária. Primeiro que eu nasci vegetariana lá em Santa Catarina, né? Em Santa Catarina, numa família gaúcha, eu achava que não tinha ninguém, que nem eu. Quando eu fui para a Austrália, passei um tempo na Austrália, que tinha outros vegetarianos, eu falei, nasci no planeta errado, né? Hoje eu sei que eu nasci no planeta certinho. Alguém tinha que abrir a mata ali, né? E aí eu comecei, quando eu vim para São Paulo, por causa da música, que eu era cantora, e aí eu comecei a fazer na prática tudo que eu sabia na teoria, porque eu ia morar sozinha e eu não podia me dar o luxo de não ficar bem aqui em São Paulo, sozinha, sem família, sem ninguém. Então, eu comecei a fazer na prática o que eu sabia na teoria, mas não tinha livro de receita porque eu queria fazer. Eu queria fazer receitas gostosas, comer coisas que eu queria, né, brigadeiro, eu queria comer massa, pão, só que tudo que eu quisesse comer... eu tinha que ter um benefício para mim, senão não tinha porquê. Tudo que eu consumisse tinha que ter um porquê e ser gostoso, claro. Então, eu queria fazer brigadeiro, cookie, bolo, pão, só que 100% benéfico, como se fosse um remédio. E aí, eu comecei a tirar... É mais fácil você tirar tudo que te faz mal, né? Mas o que faz bem para isso? Não é o que faz bem para o seu estômago. O que está fazendo mal para o seu estômago? Primeiro é tirar... Limpa tudo, depois reconstrói. Limpa tudo, é isso. Então, eu comecei a tirar... Minha alimentação já era o saudável comum, né? O considerado. Então, eu tirei leites, queijos, derivados de leite, que eu comia ovo e derivados de leite. Carnes e bichos eu nunca comi. Mas, então, eu fui tirando qualquer... E tirei glúten também. Tirei trigo, tirei açúcar, tirei tudo... qualquer industrializado, eu só consumia o que eu sabia o que era, porque a natureza não precisa de rótulo. A natureza já é. Coco é coco, arroz é arroz, feijão, feijão. Ponto. E disso tudo, vou fazer brigadeiro, do feijão vou fazer torta de chocolate, do arroz vou fazer beijinho de coco, e assim eu ia, né? Eu falava, eu experimentava, eu falava, meu Deus, não é possível, eu fiz isso, né? E a minha mãe nunca tinha deixado eu entrar na cozinha. E é muito surpreendente, né? Como fica bom. Fica maravilhoso. Eu fiz um bolo de feijão ontem. E, gente, que delícia, eu não preciso mais. Porque a gente tem preconceito, chocolate, né? Quando eu era criança, tinha uma tia que era casada com um japonês e ela trazia uns docinhos de feijão. Eu falava, ai, doce de feijão. Olha eu aqui fazendo doce de feijão. O universo assim, pau. Cheio de fibra, proteína. Maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, faz umas coisas que você...
você também faz umas coisas maravilhosas, assim. É que dentro do veganismo, do plant-based, isso é muito mais limitado, parece, mas você tem uma diversidade de alimentos. Cara, você faz um requeijão de quinoa, você faz o doce de leite de painço, você faz né, uma das tortas do Purana que fazem mais sucesso é a torta de queijo de painço. Então, eu tenho uma criatividade, acho que eu tenho um lado criativo muito grande que eu aplico no que eu estiver fazendo. Se for na culinária, eu vou usar essa criatividade, né? Então, eu fui desenvolvendo receitas. Errei muito, né? Tentando fazer um bolo, fiz um cookie. Aí eu falei, nossa, é assim que faz cookie. E assim, eu ia... Não, mas claro, você era super inovadora, não tem como, né? Era receita sem glúten, só de planta, não usava nem fermento, assim, para fazer um pão. Então, e não tinha onde pesquisar. E aí mas foi maravilhoso para mim. Que aí eu comecei a fazer todos os meus cosméticos. Eu fazia absolutamente tudo que eu consumia. Uau. Cosméticos, produtos de higiene, meu próprio desodorante, minha própria pasta de dente, meu Mentira. próprio tudo. Inclusive tem nos livros todos, né? Que gênia. Não é gênia, a natureza já está pronta, entende? Tudo que a gente precisa, a natureza já é. Então, assim, ela já dá pra gente. É só você ter conhecimento para combinar alguns ingredientes. Por exemplo, você escovar os dentistas falam, para escovar seu dente, uma boa escovada já seria o suficiente, né? Então, eu vou colocar um pouquinho de bicarbonato, não demais, porque também você pode correr sua dentina, então, seu esmalte. Então, e aí você vai, né, o óleo de coco, que é também um antisséptico maravilhoso, que é anti-inflamatório, antibiótico. Então, tu vai usando e fazendo experiência, fazendo muita experiência. Eu falei, gente, é assim? Tipo, desodorante, que mais? Desodorante, preciso de antibacteriano, então... que pode servir como antibacteriano, então tu vai estudar e fala, não, é isso, e vai testando. Eu falo, meu Deus, né? Então eu tinha essas descobertas muito solitárias. Gente, eu quero ler seu livro agora. Porque eu não tinha com quem compartilhar. Eu ia no porteiro do meu prédio, experimenta isso aqui. Eu ia no meu vizinho e falava, experimenta esse pãozinho. Eu preciso compartilhar, porque eu preciso emocionar com alguém, porque eu ficava emocionando sozinha. E quando eu sei como é que funciona isso. Eu sou aquela que cozinha e quero dar pra todo mundo. Não, come. E aí, o que você achou? A pessoa não tá nem acabando na primeira mordida. E aí? Diz que felicidade a gente compartilha, né? Isso. Eu sou uma vegana, muita gente fala que vegano é chato. Vegano tem o seu momento, porque quando você desperta, porque aí veio a questão do veganismo para mim. Essa parte veio pela saúde, eu não tinha ideia o que acontecia com os animais, porque eu cresci passava minhas férias no sítio da minha avó, dos meus avós, que tinham lá as 3 vaquinhas com nome, né, parte da família, que tiravam acho que na época eles tiravam leite toda manhã e mandavam, acho que o caminhão da Parmalat passava para pegar dos pequenos produtores eu não tinha ideia que fazia o mal que fazia para o bicho, para o animal, para o meio ambiente, para o impacto, até porque hoje a gente é 8 bilhões de pessoas, em 1926 a gente era 2 bilhões de pessoas, hoje está insustentável, né? E também não tinha ideia que a indústria dos derivados, dos laticínios, é tão ou mais cruel do que a indústria da carne. Eu não tinha ideia de todo o 360, que é a indústria da moda, que é a indústria dos cosméticos, está tudo interligado, né? Sim. Então, quando você vai pesquisar, vamos falar que vai faltar proteína, aí tu começa a pesquisar. Quando tu vai pesquisar, tu se depara com um universo que tu nem imaginava. Aí tu fala, não. Aí vem o desespero. Não é possível que isso aconteça no mundo e ninguém faça nada. Não é possível que eu estou vendo toda essa crueldade, essa tragédia, até me emociono. Essa crueldade, essa tragédia, o planeta acabando por causa de ego, vaidade, prazer momentâneo, e as pessoas adoecendo por causa disso, e ninguém fala nada disso. Começa a dar um desespero. Aí tu fala, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Só que eu montei, na época, o The Veg Voice, que era o meu Instagram, que é a página do Facebook até hoje, The Veg Voice. Você tinha quantos anos? Faz quanto tempo? Não, isso foi já depois que eu vim para São Paulo. Tá. Eu mudei tudo quando eu vim para São Paulo em 2005. É porque foi muito cedo tudo isso que você viveu, né? Por isso que eu até te perguntei. Não, é que eu tô resumindo uma história, senão a gente vai ficar até amanhã aqui, Não, né? claro, mas você foi uma precursora nesse assunto, né? Sim, assim, e aí, pelo menos que eu saiba, né? Não, que com certeza existem outras pessoas fazendo a mesma coisa, ou pessoas veganas há mais tempo que eu, mas talvez falar sobre isso, fui a primeira pessoa, publicamente. Eu tive o primeiro programa vegano de TV do mundo, os primeiros livros veganos best-sellers pela Globo Livros também, que foi uma grande sincronia. Todo mundo acha que os livros vieram por causa do programa, mas foi uma grande sincronia, porque os convites dos livros vieram primeiro. Que legal. Quase que junto, assim. A história é linda. Acho que quando você faz algo para o todo, quando você para de pensar só em si, você se toca que o bem do outro é seu próprio bem, e estou falando assim, sem demagogia, sem nada, quando você realmente entende isso profundamente, que
todas as suas escolhas impactam no coletivo, as suas escolhas, assim, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, o que você vai consumir, o que você vai comer, aquela hora que tu vai no posto de gasolina, na loja de conveniência, escolher o sanduíche que tu vai comer, é nessa hora que tu escolhe fazer a diferença. É nessa hora que tu escolhe o impacto que você vai gerar. Se você vai matar dezenas de animais ou não, se você vai devastar milhares de árvores ou não, se você vai gastar milhões de litros de água que não são só seus, se você vai poluir ou não. Então, esta consciência fala, não, para. O que eu quero que a minha presença no planeta gere impacto positivo, eu não quero impacto negativo, eu quero deixar um legado de amor, quero deixar um legado, né, saudável no planeta. Nossa, me arrepiou. Então, assim, porque... Eu acredito muito nisso. A energia que você emana claro, é aquilo que você física, colhe. ação e reação, sabe? E volta multiplicada e volta amplificada. E aí tem uma história espiritual por trás disso. E a hora que eu entendi, no dia que eu entendi, quando caiu a ficha, eu falei, não, eu vou dedicar minha vida a gerar um propósito dentro do que eu puder fazer, né? Porque se eu tenho qualidade, se eu nasci com ferramentas, como cada um nasceu com ferramentas e dons e talentos, enfim, para fazer alguma coisa, eu vou usar para gerar um impacto. Ninguém precisa nem lembrar do meu nome, né? Mas eu quero que as pessoas sintam alguma coisa de boa que eu deixei, assim. Porque levar o conhecimento para as pessoas, né? Porque eu acho que isso traz tanta saúde. Eu sou uma pessoa que, se eu gosto de uma coisa, eu fico assim, você assistiu aquela série? Que nem a gente estava aqui no começo. Você precisa assistir aquela série. É maravilhosa. E essa música? Ouve essa música. Eu sou essa pessoa, porque eu gosto de compartilhar as coisas boas. Eu acho que no veganismo tem muito isso. Você se sente tão bem. É um despertar tão profundo que você quer despertar as outras pessoas também. Porque vem de uma dor muito profunda também. Porque quando você se toca do mal que você estava gerando e você não quer mais aquilo, você quer que as pessoas que você gosta, da sua família, os seus amigos, o seu marido, o seu namorado, que eles também despertem, porque vai fazer bem para eles e você não quer mais que eles, né? Claro. Então, só que nem todo mundo está pronto ainda, né? A parte mais difícil de ser vegano, vou te falar, não é a comida, porque essa é a melhor parte, meu Deus do céu, porque as coisas mais gostosas que eu comi são veganas e plant-based. A parte mais desafiadora é esperar o tempo do outro. É a única parte. Você falou que é a única parte. Como é que é isso socialmente? Até porque você começou muito cedo e fora de São Paulo, né? Como é que era chegar na casa da sua avó, do seu tio e não ter o que comer de repente? E aí, de repente, nos restaurantes, viagens. Porque eu acho que esse foi o maior desafio e ainda. Acho que uma das grandes questões... Acho que a grande questão é a social, né? Inclusive, eu falo muito no meu segundo livro. No meu segundo livro, eu respondo todas essas perguntas das questões sociais, nutricionais, ambientais, e eu dou as soluções embaixo. Assim, tipo, vai viajar, vai sair com o boy. Primeira vez, como é que tu vai falar que tu é vegana? Não como isso. Eu ainda não como glúten, então tenho várias restrições. Mais restrições. Assim, quando eu era criança, que eu era ovo-lacto vegetariana, né? Eu não contava. Assim, minha família, óbvio, mas assim, eu tinha vergonha. Porque quando você é criança e adolescente, você quer fazer parte, né? Claro. Você quer pertencer a um grupo. Claro. E o ser humano não sabe ser um ser humano sozinho. A gente é um ser que vive em sociedade e precisa do outro para ser um humano. Então, eu não contava na escola, por exemplo, ninguém sabia que eu era vegetariana, tinha vergonha. Então, assim, nas discussões do colégio, eu mal comia, assim. Lembro que uma vez, eu fui numa excursão, acho que eu estava na 4ª série, e a gente foi para Concórdia. Eu competia ginástica rítmica quando era criança, então acho que foi nos Jogos Abertos, devia ter uns 10, 11 anos, e a gente foi, a Sadia, acho que foi a Sadia ou Perdigão, uma dessas, convidou a gente, toda a delegação, né, para ir almoçar dentro da fábrica. Eu nunca vou esquecer do cheiro que tem em Concórdia. Aquilo cheiro de matar. E eu não contava para ninguém, colocava uma coisa no meu prato, né? Empurrando pra cá, pra lá. Pra cá, esconde aqui. Eu não contava. E quando eu não queria, tipo, almoçar na casa da minha amiguinha, porque a minha mãe falava assim, não, olha, ela não come carne. Não. Aí chegava lá, que tinha um frango no meu prato. Aí eu tinha vergonha, eu era muito tímida. Não parece, mas eu era muito tímida. Isso depois mudou um pouquinho. Mas eu era muito tímida, envergonhada, aquela que entra embaixo da saia da mãe, assim. E aí eu não contava, então eu ficava disfarçando, comia a farofa do lado, o arrozinho aqui do lado, mas se estivesse perto eu também não queria comer. Então eu ficava tipo, querendo chorar, morrer e ir para casa. Então eu não ligava chorando. Voltava em casa, mãe, nunca mais vou almoçar fora daqui. É isso. Mas eu era ovo-lacto, então era muito mais fácil, né? Porque ovo-lacto, tudo tem. Aí que vem a cilada.
E aí as questões de saúde que eu tive. Porque aí, você está na rua, você vai comer o quê? Um pastel de palmito, glúten, né? Fritura. Você vai comer uma massa 4 queijos. E aí vem a autoindulgência também. Né? É tão gostoso, eu sou tão legal, né? Eu já não como bicho, eu mereço essa massa 4 queijos. Eu mereço esse brownie com sorvete. Tudo bem, tu merece um brownie com sorvete, mas ele pode ser saudável. Claro. E muito mais gostoso, inclusive. E não fazer mal para ninguém. Nem para o animal, e nem para o meio ambiente, nem para ninguém. E aí vem um ponto que hoje a gente tem muito vegano que pensa muito no mundo, e eu acho essa causa extremamente nobre, mas se esquece um pouco dele mesmo, né? Então, eu vejo muita gente que come batata frita, come o sorvete, come muito açúcar refinado, come muito carboidrato simples. Acho que tu pode comer também, eventualmente, né? Tá ali, às vezes, eu falo que a batata frita é a bandeira da paz, né? Porque, assim, às vezes tu não só tem batata frita para comer. Né? Nessa viagem, não tem problema nenhum, eventualmente, mas... comi muita batata frita, porque eu não tinha o que comer, vou comer batata frita. Lógico, daí depois tu para, é uma eventualidade, só tem batata frita. Então, beleza, vou comer batata frita, mas no dia seguinte tu compensa. Né? Mas o que acontece, sei lá, eu já entrei em algumas conversas sobre isso, é que aí a pessoa se torna vegana e ela começa a engordar, que aí é uma pena, né? Não só engordar, mas a saúde, né? E a saúde, óbvio, sem falar na saúde, mas porque tá privilegiando muito mais os carboidratos simples. Porque é difícil, às vezes, ela ter essa consciência de como ela vai conseguir uma proteína, uma dieta mais balanceada. Aí entra o meu trabalho também. Eu falo muito, inclusive falei muito para ativistas, e hoje eles mudaram completamente as suas rotinas alimentares e tal. Não só também sobre alimentação, mas sobre hábitos, né? Não adianta também tu ser vegano e estar usando um monte de plástico, entendeu? Claro. Não adianta tu não ter consciência sobre o meio ambiente. Não adianta tu ser vegano, não comer animal e teu canudinho vai parar no meio da tartaruga. Então, assim... E os ativistas que eu conheço falavam muito assim, tu tem que comer direito, tanto que muitos mudaram a alimentação, assim, pelo menos os que eu conheço, meus amigos próximos, mudaram completamente, assim. Então, eu falo muito sobre a questão, essa necessidade, essa importância de você se alimentar com saúde. Até pelos animais, se a tua causa são os animais, eles precisam que você seja saudável, porque senão tu não mantém. Sua saúde não aguenta. Porque aí tu vai chegar num médico... Põe a tua máscara primeiro, né? Depois isso. E tu precisa sentir os benefícios do veganismo no teu corpo. Claro. Porque tu inspira. Não é sobre o que você fala, é sobre o que você é. É o que você... As pessoas vão olhar para você e falar, nossa, o que ela tem? O que essa pessoa tem? É a energia, é o cabelo. Elas, né? Se uma pessoa tiver lá cinza, esquisita, com cara de doente, você não inspira. Eu tenho certeza que essa pessoa não pega o alimento da terra, porque quanto mais próximo está o alimento que a gente põe para dentro, mais luz a gente mais energia a gente exatamente isso. Concordo com você 100%. Eu falo, né, você tem que comer energia, você tem que, né, os alimentos da terra, né, são resultado das energias do sol, da água, do ar, né, da terra. Você está colocando aquilo para dentro, né? Sim. Agora, se você está colocando um mundo industrializado, dá para ser vegano, comendo hambúrguer de batata frita, hambúrguer vegetal, batata frita e ketchup. Dá. Mas aí você não mantém. E os animais, o meio ambiente, eles precisam que você seja o mais saudável possível. Porque senão tu vai num médico. E aí tu vai estar cheio de doente, vai estar doente, a imunidade vai estar baixa. Aí tu vai no médico. O que o médico o médico desatualizado vai te falar? Não come carne. Precisa pelo menos comer um ovinho. Um peixe. Aí você tem vontade de bater nele. Não, isso devia ser crime, cara. Porque não é esse o caminho. Então, hoje, graças a Deus, os médicos atualizados, né? Hoje existe pós-graduação de nutrição vegetariana. Hoje, Harvard já tirou ovos, carnes derivados da pirâmide alimentar faz tempo. Até o órgão de saúde brasileiro já não recomenda mais carnes derivadas para as pessoas, né? Então, hoje até psiquiatras, eu conheço psiquiatras que antes de medicar mudam a dieta do paciente. Falou, graças a Deus, né? Porque as carnes também, elas têm um poder inflamatório muito grande, né? Muito. E a carne por si só já tem, fora a questão hormonal, né? A quantidade de hormônio que tem nas carnes, a quantidade de antibiótico que tem nas carnes. E quando eu fui nos peixes de metal, né, hoje. Metais pesados. A gente está envenenado de metais pesados, né? A gente está envenenado. Parasita, a quantidade de parasita que a gente tem no corpo. Tem gente que nunca tomou um vermífugo na vida, assim. Então, e vermífugo, estou falando vermífugos naturais, né? Então, gengibre, hortelã, semente de mamão. Não precisa ser na farmácia que tu vai comprar um vermífugo, mas...
Agora é uma pena, né? Por que a gente não tem nutrição na escola, né? Eu não sei. Eu sei por que a gente não aprende a plantar, por que não aprende a colher, por que não aprende a cozinhar, por que na escola de medicina não tem aula de culinária, porque Sim. já dizia o Dr. Alberto Gonzalez, autor de Lugar de Médico é na Cozinha. Sim, né? óbvio. O alimento é remédio, é isso que você falou no começo. E, 2000 anos atrás, né? Já se falava sobre isso, Hipócrates já falava sobre isso, e a gente ainda está aqui falando o óbvio. Eu brinco assim, gente, fiquei conhecida por falar o óbvio. Animais não são comida. Animais, eu falo o óbvio. O óbvio tem que ser dito. Porque eu sei que eu estou indo contra toda uma cultura, mas para sempre foi assim. O assim não deu certo, né? Porque a gente chegou num limite. A gente vai ser 10 bilhões de pessoas rapidinho. Então vai precisar, aqui, 10 anos. Então vai precisar de um território equivalente a 4 Europas para plantar comida, para alimentar os animais, para alimentar as pessoas. Porque 90% da comida, das plantas produzidas no mundo vai para os animais. Uhum. Né? O meio ambiente está devastado por causa dessa matança generalizada. São quase 300 bilhões de animais que são mortos por ano, contando os terrestres e os marítimos. Né? Então, não dá, gente. Por que tu vai comer algo que, primeiro, não quer morrer, porque é um ser que tem todos os direitos que nem você no planeta, somos todos terrestres, né? Então, todos temos os mesmos direitos à vida. Tu vai comer algo que vai te fazer mal, vai tirar a vida que merecia viver e vai gerar um impacto negativo, vai destruir o planeta. Por que tu vai fazer isso? Né? Então, eu entendo a cultura, eu entendo, que nunca é um julgamento, eu nunca julgo porque eu sei porque eu tenho uma família carnista. Né? Hoje minha irmã é vegana, hoje minha sobrinha é vegana. Jura? Que máximo. Mas eu não eram. Né? Que legal propagar isso. Nossa, hoje meu cunhado, que é o cara mais carnista, churrasqueiro que fala. Hoje ele reduz, né? Os natais na minha casa agora tem no máximo um peixe. Então, assim, quantas vezes eu chorei na mesa, assim, chorar no Natal, no banheiro, escondido, assim, tipo, meu Deus, cara, esses cadáveres na mesa. Tanto que acho que foi ano passado, ano retrasado, que eles estavam fazendo um salmão, assim, meu cunhado estava fazendo para meus pais. E eu comecei a chorar no meio da cozinha, assim, porque eu fiquei tão emocionada que, para mim, eu enxergo o copo muito mais cheio do que vazio, né? Porque, um salmão é o ideal? Não, mas, cara, olha como era. Né? Então, eu tenho certeza que o meu namorado é vegano, então a família vegana está crescendo. Então, tenho certeza que vai chegar um momento que a ceia de Natal vai ser 100% vegana, assim. E você sente que você conseguiu mudar bastante coisa ao seu redor também, com o programa de TV, com seus livros, com o seu restaurante? Porque também as pessoas que entram ali estão sendo muito impactadas. Foi o primeiro né? restaurante que saiu na capa de uma Veja, né? Que ele teve muita repercussão no mundo inteiro, assim. Conta mais disso pra gente. O Purana, ele... para mim, foi muito mais que um restaurante. Ele também está dentro de um contexto, ele não é mais meu, né? Eu vendi, mas ele está dentro de um contexto também, onde eu trouxe a Mercy for Animals, que é uma ONG de proteção animal considerada de consumo do mundo, que eu sou embaixadora. Eu trouxe a Bimes, que é a marca de maquiagens veganas orgânicas, que eu sou embaixadora no Brasil. Lá atrás tem um lugar para eventos dentro desse contexto de expansão da consciência, sustentabilidade. Lá em cima tem empresas de sustentabilidade trabalhando, na Triciclos. Não sei se ainda estão lá ainda, mas... então era todo o contexto, sabe? E eu queria fazer algo que inspirasse as pessoas. Eu queria que elas chegassem lá e se sentissem pertencentes a alguma coisa. Eu queria que elas se emocionassem. Eu queria realmente que elas tivessem um impacto, porque não era sobre mim, era sobre a causa e sobre elas mesmas, né? Então, quantas pessoas chegaram lá e levaram suas famílias e o impacto que isso gerou? Eu nunca vou ter noção do impacto que isso... Você sabe o impacto? Não. Assim, não sei. Mas você sentia que estava fazendo uma mudança, não, né? sempre, através dos... Assim, eu recebo histórias assim, de quanto o livro impactou comunidades inteiras, hospitais, famílias. É muito lindo, assim. E eu não penso... Quando eu cheguei e via os livros, assim, vitrines e vitrines inteiras com o meu livro, eu ficava olhando, assim. É como se não fosse mais meu, assim. É como se já fosse do mundo, assim. Então, eu sou só um instrumento, na verdade, né? Então, não tem vaidade nenhuma nisso. Eu acho que a minha vaidade foi muito trabalhada lá na época da música, né? Que uma hora tu está na capa da revista, está no programa de TV, uma hora ninguém sabe quem tu é. Então, a minha vaidade foi muito trabalhada no mundo artístico, assim. Então, tudo que eu faço hoje, o programa de TV, tudo que eu faço hoje, não tinha vaidade. Né? Então, orar e vigiar é assim mesmo, né? Para não cair na cilada do próprio ego. Então,
Uma vez, ano passado, em setembro, uma amiga minha de infância, amiga que, assim, acho que mais de criança, mas de 2 anos, de jardim de infância, ela não é nada vegana, assim, mas ela acompanha, obviamente, a minha história. Ela chegou na minha frente e falou assim: Alana, você tem noção do que você já fez? Eu já fiz. O que eu já fiz? Tem noção quando você já impactou, assim, você já... Olha tudo que você já fez. Você saiu lá de Joinville, olha o que você fez. Aí eu comecei a chorar, fiquei emocionada, assim, porque eu estou tão preocupada em fazer. Todo dia eu acordava e falava: mas o que mais que eu posso fazer? O que mais que eu posso fazer enquanto eu estou viva? Então, eu não fico pensando, porque eu já fiz tal coisa, já fiz tal coisa. Não sei. Mas você ainda acorda cheia de motivação? Então, me conta os próximos passos, que eu quero acompanhar. Porque, assim, como ativista, eu vejo coisas muito difíceis todos os dias, né? Então, dá um desânimo, sabe? Eu também preciso de motivações. Às vezes, estou muito desanimada, eu vou lá e leio uma mensagem que alguém mandou para mim, eu falo: nossa, as pessoas não têm noção o poder que cada um tem também, né? Se manda uma mensagem agradecendo ou falando o quanto mudou a vida delas, cara, já é um combustível para mim. Sem dúvida. Porque parece, não, então tá valendo a pena, né? Tá valendo a pena, porque se mudar uma vida, você já mudou um mundo. Então, se o cara do Uber me pergunta por que eu sou vegana, eu vou lá, vamos lá. Se alguém senta do meu lado no avião e me pergunta por que eu sou vegana, eu falo, às vezes eu tô cansada, eu tô lá exausta, vamos lá. Porque a gente não fala só para um, a gente fala para milhões, né? Através de um. Até tem histórias lindas sobre isso, assim. Uma vez eu estava voltando de um curso do Rio de Janeiro e a minha mala está escrita assim: vegano, eu sou ativista até na mala, sabe? Você nunca sabe quem está vendo. Gosto quando é intensa. E olha essa história que legal. Que tava com a minha mala, assim, e, né, o aeroporto lotado, e eu estava lá esperando o meu voo. Essa história eu soube por uma pessoa que me contou 8 meses depois. 8 meses ou 1 ano depois. Eu não sabia dessa história. Eu estava lá, inocente, lá com a minha malinha, esperando meu voo, cansadésima. E tinha dado 4 cursos no fim de semana, estava exausta. Assim. E aí, estava voltando. Ela me contou que ela me viu passando com a mala, assim, e ela perguntou: amor, pro marido, assim, o que é vegano? Aí eles foram procurar no Google. Mentira. Nossa, mas ela parece tão saudável, né? Mas ela não come nada, não come... Nossa, que difícil. Nossa, olha a sincronia. Não acredito em coincidências, né? Eles sentaram atrás de mim, no mesmo voo. Atrás de mim. E... Depois de 8 meses? Não. Nesse dia. Estavam no aeroporto e sentaram atrás de mim no voo. Tá. E eles me contaram, eu não lembro disso, eles me contaram que alguém perguntou: você não é a Alana do Diário de uma Vegana? Que era um cara que me perguntou. Eu falei: mas por que você é vegana? Eu disse que eu respiro. E comecei a falar dos problemas de saúde. E ela ouviu. E ela saiu do voo e foi procurar meu livro. Porque ela tinha descoberto um câncer. Caraca. De mama. Ela chegou em São Paulo, na livraria do aeroporto tinha esgotado, então ela saiu do hotel e foi procurar meu livro. E ela mudou a alimentação dela. Aí, depois de uns meses, o marido mudou a alimentação dela, a filha mudou a alimentação dela e ela se curou de um câncer. E ela me contou isso na porta do Purana. Eu estava entrando, ela saindo, ela falou: Alana, posso te dar um abraço? Queria te contar uma história. Uau! Ela me emociona, assim. Então, nossa, olha. Essas histórias eu recebo muitas, assim. Lá no Purana eu recebia muitas histórias, pessoas me contando. É muito emocionante, assim. Muito. Né? E porque essa pessoa, olha o quanto ela vai impactar ao redor dela, na família dela, nos amigos dos amigos. Então, é uma corrente tão linda, que é aquele efeito borboleta, né? A vibração da água, assim, que você... Assim, você fala para você fala para milhões. Então, você sabe o impacto que você gerou? Não precisa saber, sabe? Você não precisa saber. Então, eu faço porque eu não sei não fazer. Então, tudo que eu posso fazer... Agora, né, vou ter novos projetos, que eu vendi por ano, então agora eu vou ter espaço na minha vida para ter novos projetos que eu estava precisando, porque eu acho que a minha missão é amplificar a informação, é conscientizar de uma forma bonita, de uma forma suave, amorosa, né? Eu acho que meu discurso sempre vem através da saúde, muito embasamento científico, e amor, né? Porque tudo é energia, então tudo é amor. O veganismo é amor, né? É isso. Concordo. Então, eu já estou tocada aqui, porque eu como carne, né? Mas eu já tô repensando aqui. Vou diminuir. A gente tá focado aqui, mas depois eu vou ficar aqui. Passa um dia comigo para ver se reduz. E eu assim, gente, eu não faço nada. A maquiadora, que é a Michele Pavão, da primeira temporada do meu programa, ela foi das duas, mas na primeira temporada, porque eu não fico falando, se tu come carne, eu jamais vou ficar falando: ai, para de comer, não come. Inclusive, tem amigas minhas que se tornaram veganas sem eu falar uma palavra. E falam assim: Alana, eu já comi carne na tua frente e você nunca falou nada.
E foi por você não falar nada que me tocou tão profundamente que eu parei de comer. Então, Não, mas é porque também você não invade o espaço do outro, né? Você não precisa. Apesar da tua inconformidade, eu acho que isso é legal, né? Porque também tem muito papo de vegano que as pessoas se incomodam, né? não, eu vou te contar que existe o vegano chato. E se você se tornar vegano, você vai ser um vegano chato. Eu não Sabe queria por falar quê? isso, É uma mas... fase. Não, claro que Assim como tem óbvio muita que gente tem. que come carne que é chato com vegano. Não, Tem de acho tudo que no mundo. antes do vegano ser chato com quem come carne, os que comem carne enchem muito o saco de vegano. Também. Cara, deixa a gente em paz. Tem A gente os não é dois. vegano por si, a gente é vegano por você que tá enchendo o saco também. Já que você não tá fazendo, a gente tá fazendo. Então, porque ninguém para de pensar assim, por que vegano para de comer o que gosta? Ah, de repente parou de gostar de queijo. A gente ama queijo. A gente para de comer por consciência, por compaixão, por empatia, sabe? Então, assim, não, como é que pode? Eu entendo você não ter informação, eu entendo você não ter caído a ficha ainda, mas eu entendo tudo. Né? Eu entendo que é gostoso também. Mas não é mais sobre você. Quando você fala assim, não, vou comer esse pedaço de pizza aqui, derretendo o queijo, ai, meus amigos estão comendo. Mas quando você entende que aquele queijo derretendo que vai entrar dentro de você, que vai te fazer mal, todo o mal que ele gerou para chegar no teu prato, você fala, não. Quem eu seria se eu soubesse tudo que eu sei e ainda continuasse fazendo, sabe? Mas, É muito nobre isso. Não é um julgamento, tá? Sim. Porque quem sou eu na fila do pão para julgar, sabe? Eu não sei a história da pessoa, eu não sei a cultura da pessoa, eu não sei nada. Então, eu sei da minha vida e eu sei o que eu posso fazer, né? E quanto que você come? Que eu tô muito curiosa. O que eu como? É. Ah, meu Deus do céu. Um pouco mais da tua rotina. Cara, é mais fácil perguntar o que eu não como, né? Não, isso a gente já sabe, mas é que eu gosto de descobrir as coisas novas também. Cara, eu sou uma pessoa que eu não... Eu tenho fases, assim. De repente, eu faço um crepe de grão de bico com requeijão de tofu e castanha de caju com tomatinho, nananã. Aí eu vou fazer esse crepe a semana inteira. Aí eu vou mudar o crepe. Entendi. Assim. Aí eu começo a desenvolver um pão. Um pão proteico, maravilhoso, fofinho. Nossa, que pão maravilhoso. Aí fico fazendo pão. Então, assim... Até cansar. Mas eu sou assim com música, eu sou assim com tudo. Eu faço uma coisa, eu gosto. Mas, assim, cara, eu criei... No primeiro livro... Primeiro que... Você vai me dar esses livros? São seus. Né? São seus, é óbvio. Eu juro que já eu vou estão ler em inteiro. todas as livrarias, todas as lojas, Magalu, Americanas, Amazon, Submarino, procurar no Google, estão em todas as lojas físicas e online, tem supermercados, mercadinhos, mercadões. Uma estrela que vocês estão vendo, né? E são best-sellers no Brasil, venderam muito, assim. Esse aqui é o primeiro, Diário de uma Vegana, e ele veio de um convite, porque as pessoas que iam nos meus cursos falavam assim, Alana, você tinha que lançar um livro. E elas faziam livros das minhas receitas. E me davam, assim. Que elas legal. Imprimiam e me davam. E aí, num curso que eu dei, na minha casa, inclusive, tinha uma moça, as pessoas no final vinham, né, falar com você, tira foto, aquela coisa. E ela, no curso, as pessoas falavam assim, Alana, você tem que lançar um livro. Eu falava, gente, eu até queria lançar um livro, mas eu sei o quanto custa você fazer um livro, ou você precisa de uma editora muito boa. E vindo da música, eu sabia que não adiantava ter um disco, um álbum maravilhoso e ninguém ficar sabendo dele. Então, quanto de dinheiro eu gastei fazendo discos maravilhosos, álbuns, músicas maravilhosas, investindo nisso, mas não tinha distribuidora, não tinha uma gravadora. Eu já fiz isso muitas vezes, né? Então, eu sabia que não adiantava eu fazer um livro caro, bonito e lindo e ninguém ficar sabendo dele. Então, eu precisava de uma editora. Tinha convite de editoras pequenas, mas eu queria uma editora que tivesse um alcance maior para que o livro ficasse mais barato e tivesse em todos os lugares. E aí ela saiu, aí a moça estava ali, foi embora, e a Camila, que eu falo que é a minha fada madrinha editorial, né? Virou minha grande amiga, assim, e ela saiu e voltou quando todo mundo... Ela não ficou depois, não me deu tchau, nada. Ela foi embora, que ela estava morrendo de vergonha, ela super tímida. Eu falei, tu tímida, Camila? Parece eu digo que sou tímida. E aí ela chegou, no final, que todo mundo já tinha ido embora, me deu um cartão, assim, e falou assim, Alana, se um dia você quiser lançar um livro... Ela me deu o cartão toda tímida, assim, com vergonha. Ela falou, me dá uma ligada, fala comigo, porque eu acho... Porque ela ficou tão impactada no curso que ela virou vegetariana naquele dia. Né? E ela fala assim, as pessoas precisam saber tudo isso que você fala. O meu curso não é só receita. Tudo isso que eu falo no curso mais um pouco, assim. Então, as receitas que eu dou são ferramentas para a pessoa levar isso para aplicar na vida dela, para mudar a vida dela, né? Então, eu ensino a pensar, a fazer a receita, o porquê dos ingredientes, o porquê das combinações, para ela fazer essa receita sozinha, ela criar a receita sozinha, né? Fazer um pão maravilhoso, vegano sem glúten, um bolo maravilhoso. É isso, dá as ferramentas. Eu dou as ferramentas, exato. Então, aí ela me deu o cartão e eu assim,
diretora de marketing, Globo Livros. Eu assim... Eu fiquei assim, ó. Deu... Finge que tá tudo bem. Finge normalidade, finge normalidade. Eu fiquei o fim de semana todo assim... Eu não acredito! Não acredito. Deus! Porque eu vou te falar um negócio muito sério, assim. A partir do momento que eu decidi que tudo que eu fizesse era pro outro também, tudo começou a dar certo na minha vida. As sincronias começam a acontecer, você pede, porque não era sobre você, é sobre o outro, é sobre tudo. Então, as coisas dão certo. Então, eu jogava pro universo e voltava sempre melhor do que eu tinha pedido. E isso foi uma das coisas que eu falei assim, você. E aí veio o convite, e ela ficou 6 meses dentro da editora, convencendo eles a lançar um livro eu lançar um livro. Porque, né, na Globo Livros, só quem tinha um programa do GNT tinha um livro de gastronomia. Sim. E o meu livro não era só gastronomia, né? Eu ainda tive que depois convencer a botar uma introdução, contar o porquê, a minha história, o porquê de fazer receitas assim. E claro, faz muito mais sentido, né? Quando você personifica. O começo dele é muito mais importante que as receitas, sabe? Claro, óbvio. E tem uma semana aqui, tem receitas de cosmetologia, de limpeza em casa e tal. Eu vou fazer as receitas e vou gravar. E vou te postar, ver. vou te marcar. E me chama pra comer. Vai, Alana. E aí, paralelamente, foi muito paralelo, assim, o universo é muito perfeito, assim, porque eu tinha dado um outro curso onde tinha umas meninas que me convidaram para fazer parte de um projeto delas, com uma nutricionista, não lembro como chamava. E eu fui numa reunião para fazer parte desse piloto de programa, ou um documentário, não lembro o que era. Falei, nossa, estou dentro. E amei todo mundo, amei as meninas, amei o propósito, assim, pensavam mais ou menos como eu, estavam fazendo por propósito também, eram vegetarianas. E aí eu falei, nossa, meninas, eu acho que vocês seriam perfeitas para um projeto que eu tenho, que é o Diário de uma Vegana. Assim, para o YouTube, né? E a gente gravou um piloto. No fim, aquele projeto ficou de lado e a gente acabou gravando um piloto. E ficou tão lindo. E eu tive um insight assim, ó, manda para o GNT. E aí eu lembro que a Beto falou assim, não, Ana, a gente tá com a grade super lotada e tal, não vai rolar. Eu falei, cara, manda. Aí a gente... Né? Não, a gente já tem, né? Manda, porque eu senti uma coisa. Eu tenho um negócio dentro de mim, assim, quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu sinto uma inquietação, uma angústia, as coisas. Eu falava, Beta, manda, senão eu não conheço ninguém lá, mas eu vou lá levar. Porque eu tenho certeza que vai pro ar, assim. E ela falou, a gente mandou até para outros canais e tal. Eu falei, Beta, tenho certeza, cara. Ela disse, tá, vou mandar, né? E deu certo. Não só deu certo, como na época a pessoa que recebeu falou assim, Ana, eu estava procurando teu contato para te propor um programa. E quando chegou na minha mesa estava pronto. Uau, o universo realmente. E aí que veio, só que aí veio junto com o livro, aí o Mal, presidente da Globo Livro, me chamou para conversar. Não tinha nem assinado com nada com o GNT. Ele falou assim, olha, eu queria te dizer uma coisa. A gente vai lançar teu livro, porque a gente acredita em você. Eu fico até emocionada, assim, independente de programa ou não. Ele falou assim, a gente acredita em você, a gente está junto no seu propósito, a gente quer agregar junto com você, pode contar com a gente. Então, a gente vai lançar teu livro. Caraca. E aí veio a conversa do GNT, aí teve o logo, tinha que ser o mesmo, aí veio as conversas que integrou tudo, mas assim, veio paralelo. E eu lancei meu livro, não sei se foi o livro, mas foi assim, 26 de setembro veio um, 4 de outubro veio o outro. Então, assim, se 26 de setembro eu lancei, o programa foi para o ar, meu livro lançou 4 de outubro. Foi assim, ó, quase a mesma semana. Teve alguém que te inspirou nesse processo todo, que você conseguiu olhar e falar, eu quero chegar lá? Cara, eu vou te falar que até hoje eu busco pessoas para me inspirar. Eu fui para o SXSW para buscar inspiração. Porque eu estava num momento muito desacreditado, sem aquele negocinho de falar. Eu estava assim, Somos duas, eu também. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, acho que eu vou olhando pro lado e falando, e agora? E agora? Para onde eu vou? Eu lembro, a gente teve essa conversa, né? A gente se conheceu lá, a gente teve essa conversa. Então, eu fui para buscar inspiração, mais do que para onde eu vou. Era assim, eu queria inspiração de verdade, porque se não tiver paixão no que eu estou fazendo, se eu não tiver muito... Não faço. Eu sou escorpiana, cara. Eu sou intensa. Entendeu? O que você me falou antes? Ou falou? Não sei, falei. Porque eu também sou. Você agora eu tô então. tudo.
Tá explicado, tá explicado. Se tivesse Eu falado sou no começo... Eu sou sol e lua em escorpião, guria. Eu sou ascendente em touro, eu gosto de comer. Mas eu sou sol e lua em escorpião. Então é tipo, se não tiver paixão, se não tiver muito propósito, não faço, entendeu? Eu não, nem consigo. Total, E eu sei que eu eu tô nem vou lá. Nem vou. Então, assim, eu fui buscando muito isso, assim. Eu queria também sair da minha bolha, ver outras coisas. Então, eu voltei, tipo assim, voltei. Até pela ausência do que eu queria ver, sabe? Eu senti falta de muitas coisas lá. Então, eu falei, não, eu de novo ter que eu fazer. Então, vou meter a cara e vou fazer. Vou dar a cara pra tapa, vou abrir a mata de novo, né? Então, onde a gente estava? Alguma coisa que te inspirasse, porque... pessoas que me inspiram, né? É uma guerra, né, também, tá nessa luta diária de querer mudar e fazer, e às vezes ver tanta barreira contra, porque tem, né? Mas tu sabe que eu não vejo? Não é que eu não vejo, é que eu não me preocupo. Eu olho pra frente e vou. Positivo. Se tem alguém me criticando, não sei. Com certeza tem, né? Porque até de botar um programa de TV dentro de um grupo da Globo, eu fui criticada. Eu falo, gente, vocês não conseguem enxergar o quanto isso é maravilhoso, o quanto isso vai chegar para o maior número de pessoas. Cara, não é sobre mim, não é sobre os animais, é sobre o meio ambiente, sobre as pessoas, é sobre um bem maior, não é sobre mim. Porque não é sobre o cachê, que também o cachê não é sobre o fazer ali. Então foi acho que foi um marco, assim, acredito eu. Mas pessoa, cara, as minhas inspirações, claro, tem as pessoas reais, por exemplo, o José Andrés. Nossa, foi um fenômeno. Muito inspirador. Não tem nada, não é vegano, é o quanto ele é um chefe social. Life changing, que ele vai pelo mundo onde estão as grandes tragédias para fazer comidas para as pessoas. E não sei se você reparou, todo tempo nas imagens que tinha planta, grão de bico, legumes, verdura. Em nenhum momento passou um pedaço de cadáver nas imagens, assim. O cara se coloca numa situação de guerra, monta uma tenda e faz acontecer. Para ajudar o outro, cara. Então, assim, isso para mim é muito inspirador. Foi nesse sentido de inspiração para mim, sabe? Mas quem me inspira todos os dias é meu livro de cabeceira, Yogananda, né? Yogananda, autobiografia de um yogi, assim. Cara, quem conseguiu ler esse livro até o final mudou a própria vida, isso. Então, assim, ele é meu livro de cabeceira, assim. Às vezes eu estou desesperançosa da vida, eu dou uma folhada, assim, porque me apego muito nisso, assim. Não é, sabe, assim, a vida é um sopro, né? A vida é isso aqui, cara, um fim de semana, então... O que eu vou fazer dessa experiência maravilhosa que você pediu para nascer? Imagina que você veio para uma viagem cheia de experiência, viver coisas incríveis, né? Colocou o óculos virtual, né? O que você vai viver? Olha isso aqui. Você vai sentir dor, você vai sentir tristeza, você vai sentir... Jurar. Nossa, que experiência maravilhosa. Então, eu quero que minha experiência seja maravilhosa, assim, e vou aproveitar a minha vida... Não vou desperdiçar a minha vida, sabe? Então, vou usar para fazer o bem, cara. Cara, me inspirou. Bom, eu já vou ler os 2 livros de cara. Amei. Eu queria conversar mais com você. A gente vai ter que fazer outro. Com certeza foi o podcast que mais tempo já gravado aqui. Passou 10 minutos só. Mas a gente pode fazer outro. Porque acho que a gente tem muita coisa para conversar. Muita. E a gente pode sair também para conversar na vida, né? Não precisa ser só aqui. A gente já virou amiga, né? Afinal. Super. Não tem como, né? Energia atrai. Aqui, o primeiro livro, além de ter uma proposta, a minha história, o porquê dos temperos, falo sobre a música como quinto elemento na culinária, né? E aí eu proponho uma semana para a pessoa aprender a se alimentar, né? Então, o que comer, o suco da manhã, o que comer no café da manhã, no almoço, no jantar, tem uma lista de compras para não desperdiçar nada. Isso é super importante, ajuda muito, muito, só com as quantidades que ela vai precisar para fazer essa semana. Legal. Ela não precisa fazer a semana, né? Mas essa semana já veganisou muita gente, porque é muito fácil, muito simples, muito gostoso, e ela se sente muito bem. E aí tem as top hits, sempre tem uma referência à música, as top hits são receitas para família, fondue de queijo, tal. Tem as belezinhas, que é como você fazer seu desodorante, sua pasta de dente, coisas pra... Cara, eu tô muito encantada, limpeza impressionada. Ecológica. E o segundo livro, completamente diferente do primeiro, ele também tem receitas baratas, tudo receita barata, fácil, não demora nem 10 minutos para fazer, porque se demorar também não tem paciência. Então, o forno pode demorar lá para 40 minutos para o bolo, mas ali para tu fazer, no máximo 10 minutos. Eu sou dessa, práticas. E ele tem tudo para você não desperdiçar, para usar as cascas, as sementes,
fazer um bolo de casca de banana, por exemplo. Isso né? é muito legal, né? Como é que você consegue usar tudo do Tudo, alimento. cara. Assim, fica barato, né? Sabe, um dos meus sonhos é ir pra creche, ir para os lugares. Maravilhoso. E pegar e fazer uma cultura de absorver tudo que tem ali, né? Acho que tem muitas ONGs legais fazendo. Você pode se colocar como voluntário. Por exemplo, a Mercy for Animals tem o projeto Alimentação Consciente Brasil, que trabalha dentro das escolas, ensinando as merendeiras, as mães dos alunos. Tem Você vai me dar contato, que eu quero isso. Brasileira, a SVB, que também tem um projeto. Então, assim, tem várias ONGs fazendo coisas muito legais e precisa de chefes e precisa de nutricionistas, né? Porque, assim, tô longe de saber muito, mas de repente um pouco a mais que eu sei, qualquer coisa já ajuda. Tirar lá a salsicha deles, né? E colocar uma coisa que a gente traz da terra. Maravilhoso. É isso que eu quero. É isso. Você poder, né, doar o que você faz de melhor, assim. Se alguém estiver me assistindo e quiser me ajudar nessa, é isso. Já tô emanando. Não, te coloco os contatos todos. Quero. E aqui tem, tipo assim, desde as receitas de tudo, né? De pão de frigideira, pão de forno, pão, bolo, crepes, doces, brigadeiro de colher. Porque o Guilherme Samora, que foi meu editor, ele era vegetariano quando a gente fez esse livro. Ele falou, se você fizer um brigadeiro de colher mais gostoso do que o de leite condensado tradicional, eu viro vegano. Eu falei, feito. Bom, tá veganíssimo. Feito. Veganíssimo até hoje. E tem o mais legal, durante o livro inteiro, intercalando as receitas, tem os porquês. Porque a pessoa fala, mas por que não ovo? Aí eu respondo na questão nutricional, na questão dos animais, na questão ambiental e dou a solução embaixo para substituições, né? Como você fazer um crepe sem ovo, como você fazer um omelete sem ovo, como você fazer um merengue sem ovo. Como fazer... E é isso, você está dando o propósito para a pessoa também não fazer aquilo só por fazer, né? Então, você está entregando saúde, você está entregando um bem-estar, uma preocupação com o mundo. Acho que quando você tem um porquê... tudo muda. Muitas pessoas, quando se tornam veganas, elas têm um novo motivo para viver. Juro, não é nem dramático. O escorpião não é dramático, a gente sabe. Mas é verdade, porque tu sabe que a tua existência é para um bem maior e tu quer fazer um bem maior. Sim. Então, assim, aí tu começa a se preocupar com o outro e a tua vida começa a melhorar de um jeito, porque é isso, tu faz parte do todo, sim, né? Sem dúvida. Então, somos todos um, é isso, a gente é realmente. A hora que a gente entende isso de verdade, lá no âmago do ser, tudo muda, né? Aí tu não fica mais triste por qualquer coisa, tu não fica mais triste com picuinha, a vida muda, a energia muda, né? A gente vai fazer outro podcast falar sobre isso, todos somos um. E eu nem entrei no assunto que eu falo muito agora, e vai ser o tema do meu videocast também, que é essa conexão do corpo e espírito que começa a integrar absolutamente tudo. Aí é tema para outro podcast. Bom, assim que você lançar o seu, me convida que a gente... Só pra gente bater papo também. Lógico, me convida pra qualquer coisa, tomar um suco, um café. Vou fazer muitas receitas tuas. Eba. Cara, eu amei o papo, foi amei também. Demais. Você é maravilhosa, super inteligente e inspiradora, de verdade. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.